Araretama, e Araretama é uma palavra tupi-guarani que significa terra da luz, o lugar de onde a luz nasce, e nesse caso é a consciência, né? É luz como consciência, como awareness. Então é essa consciência desperta que tem a capacidade de escolher por seu destino. Porque destino vem de desígnio e desígnio vem de desenho. Então, como humanidade, nós temos capacidade de desenhar o nosso desígnio, o nosso futuro a partir de escolhas conscientes. E Araretama é um sistema que vem trazer interfaces, instrumentos para que a gente possa fazer escolhas conscientes para o bem comum. Os primeiros 7 anos eles aconteceram nesse mergulho na natureza e em começando a compreender a gestalt dessa pesquisa. A partir do segundo bloco de 7 anos, eu comecei a desenhar um sistema terapêutico, agrupando as plantas pesquisadas dentro desta mandala, da mandala Araretama, que foi criada a partir de 1997, como um processo que cada um pudesse fazer como uma jornada de autodescoberta para poder trabalhar os condicionamentos. Então, essa questão dos condicionamentos é muito importante de ser entendida, porque ela é vital na compreensão do sistema Araretama e no sistema terapêutico e educacional que o Araretama se propõe a ser. É importante entender esses blocos no processo da construção do sistema Araretama, porque esses blocos eles abriram caminhos na fundamentação do processo de uma forma bem clara também. Então, os primeiros 7 anos foram 7 anos de mergulho na natureza, absolutamente guiada pela consciência dessa magnífica floresta. Me sinto sempre uma eterna aprendiz da maestria dessa biodiversidade, me ensinando a cada dia a me tornar um ser humano melhor, pelo menos a procurar esse caminho, né? E o segundo bloco, né, dos 7 aos 14 anos da existência do sistema, eu me dediquei a desenhar essa mandala, a posicionar as plantas pesquisadas de uma maneira a se tornar uma jornada de autoconhecimento e a aplicar esse método que começou a ser aplicado de uma forma efetiva aqui no Brasil, na República Tcheca e na Eslováquia. Então, temos resultados efetivos do quanto esse processo transforma. E no terceiro bloco de 7 anos, que finaliza agora, né, houve toda a busca de trazer concepções diversas que enriqueceram o sistema e fundamentaram essa trajetória e esses
diferentes instrumentos utilizados. Então, trabalho de corpo. Então, eu criei toda uma meditação que é o fitness emocional para o corpo. Essa meditação de 7 minutos, onde são as afirmações corporais de cada uma das virtudes das essências, trazendo o corpo para participar dessa jornada, porque o corpo precisa estar presente num processo de aprendizagem. É muito importante. O processo ele é mais completo. A produção e a criação e a produção de toda uma linha cosmética também para o corpo, porque o que acontece? A nossa mente, ela é quântica por si só. Então, eu aqui contando a história do sistema, enquanto eu estou aqui presente, eu também estou presente de repente na minha casa. Também posso ir para minha casa e voltar em 3 segundos. O que significa isso? Significa que a mente não precisa estar apenas presente. Ela também se desloca em tempo, em espaço. Isso significa uma mente quântica. Ela não depende de estar aqui sentada na cadeira. Para o meu corpo emocional ir até a minha casa e voltar, demora um pouquinho mais, porque é mais sinestésico, vem através das sensações. O meu corpo físico, ele depende de ir até em casa e voltar. Como a minha mente é quântica e o meu corpo físico não acompanha esse processo no mesmo tempo, há uma defasagem. E através dos cosméticos que foram criados, a proposta do sistema é trazer um conhecimento mais próximo ao quântico possível, para que possamos ir para o novo de uma forma mais integrada. Porque a mente às vezes fica muito acelerada e o corpo se cansa muito com esse processo. Então, nesses de 14 a 21 anos, houve uma dedicação, né? A criação de produtos, a um aprofundamento de toda a parte conceitual, ao desenvolvimento de toda uma parte teórica e prática para que pudesse ser seguida com exercícios bem assertivos também. Então, nessa busca como educadora, eu trouxe uma série de elementos para constituir o fitness emocional, então trazendo uma academia de ginástica, né, para o comportamento, para o corpo emocional, porque a gente entende muito bem no corpo físico a necessidade do movimento. Porque o que acontece se eu ficar sentada nessa cadeira por 20 anos? No momento em que eu for me levantar, que eu for tentar descruzar minha perna, me movimentar, vai estar tudo completamente paralisado, né? Então, assim, atrofiado. E eu vou estar cheio de dores no momento em que eu me movimentar. E o que acontece com o nosso comportamento? Então, quando a gente nasce, nós temos, né, na nossa neuroplasticidade uma quantidade determinada de neurônios e neurotransmissores, porque nós somos seres neuroquímicos. Né? Nós respondemos neuroquimicamente para a vida. Esse funcionamento neuroquímico é muito importante, né? A neurociência é uma dimensão da ciência importantíssima hoje para a gente compreender o funcionamento e para compreender o comportamento. Né? Então, nós temos disponíveis uma quantidade de neurônios neurotransmissores e o que acontece?
Acontece que nos primeiros 2 anos nós esculpimos essa neuroplasticidade de uma forma a deixarmos do lado de fora um potencial de conexões e consequentemente futuras percepções da realidade que não são acionadas em função dos nossos condicionamentos, que vêm a partir da família, que vêm a partir da cultura, da cultura onde a gente nasce, do país onde a gente vive, né? Então, não é que isso é ruim, isso é um processo necessário, mas isso não significa que a gente não possa trabalhar sobre isso. Então, essa escultura, né, esse desenho esculpido nessa neuroplasticidade faz com que a gente olhe a vida sobre pontos de vista determinados. Então, eles acabam gerando condicionamentos na nossa percepção. E nós já sabemos que, como humanos, nós utilizamos uma média de 5% da nossa capacidade cerebral e neuroquímica. Então, é indiscutível que nós temos o potencial de 95% a ser explorado. Eu quero pelo menos 6.0, né? De 5.0 a 6.0. E como educadora, eu sinto um impulso de criar possibilidades para que a gente amplie de 5.0 para 5.1, 5.2, 5.3. Então, a contribuição do sistema Araretama é como uma formiguinha que carrega uma folhinha da floresta e vem contribuir para um buquê, né, de metodologias de todas as áreas, para que o ser humano possa evoluir utilizando potenciais que estão ali para serem utilizados, mas em função dos condicionamentos não são. Então, a Mandala Araretama, ela é um método para exercitar esse potencial. Então, à medida em que as essências estão dispostas de uma determinada maneira, é como uma academia de ginástica, quando a gente vai fazer um circuito. Quando a gente entra num circuito de educação física, a gente não fica fazendo esse movimento só durante 50 vezes e depois vai embora para casa. Depois volta no dia seguinte e faz o mesmo movimento. A gente faz uma cadeia de 10 exercícios aqui, faz uma cadeia aqui, depois faz uma cadeia com o tronco, faz uma cadeia com as pernas, com o pé. Então, guiando uma cadeia de movimentos de percepção da realidade, aonde durante 7 dias a gente é guiado por uma essência, guiado por uma virtude, guiado por uma visão de mundo determinada, para que depois a gente seja guiado por uma outra percepção, por uma outra visão de mundo, por uma outra cadeia de movimentos de percepção da realidade. Isso faz com que a gente tonifique essa escultura que eu falei que é desenhada através dos nossos condicionamentos e que a gente possa flexibilizar essa linha. Porque flexibilidade é uma das chaves para a evolução. Sem flexibilidade, a gente não tem como experimentar
o potencial de vida em suas diversas propriedades, formas e funções. Se a gente não tem flexibilidade, não tem como adquirir também uma outra chave para a evolução, que é repertório de vida. Quando a gente nasce como com uma mochilinha, e dentro dessa mochilinha tem uma série de virtudes inerentes a cada um de nós, né? Essa mochilinha, a gente tem como trazer mais instrumentos para essa mochilinha, novas formas de interagir com a vida, para que a gente consiga trazer e rechear essa mochila com novas experiências. A gente precisa ser flexível, porque senão a gente vai sempre ter um tipo de experiência igual. Então, a mandala, ela se propõe a ser um campo de experiências para que a gente possa flexibilizar e a partir da flexibilidade rechear nosso campo de repertório com possibilidades que façam com que a gente saia do 5.0 e possa evoluir e aproveitar todo esse nosso potencial que está aí para ser utilizado. A questão da flexibilidade é muito importante porque nós temos uma tendência de estagnar nas nossas vítimas internas. Então, porque meu pai fez aquilo, porque minha mãe fez aquilo lá, porque eu não recebi comida na hora certa. Então, há uma tendência da gente justificar as nossas dificuldades através de eventos na infância. E, sem dúvida nenhuma, a nossa fisiologia ela é formada de traumas em menor e maior escala. Então, não desmerecendo, inclusive, traumas profundos, né? A questão é que nós jamais conseguiremos dissolver os traumas da nossa biografia. Isso é uma ilusão. Eles estão lá. Eles fazem parte, inclusive, da nossa riqueza. O que a gente é capaz de fazer é integrar esse trauma, compreender esse trauma à luz de uma nova percepção, sem que a gente tenha que sempre voltar a essa questão, mas ter a capacidade de reconhecer rapidamente e integrar ao presente e reagir adequadamente aos eventos. Então, no processo da mandala, e uma das propostas dessa jornada é a capacidade da gente entrar em contato com determinadas dores profundas, mas não permanecer nesse processo por tempo demasiado. Entra em contato, tem a capacidade de sair e enfrentar a vida num novo momento. Entrou de novo, tem ferramentas diversas, porque o fitness emocional percorre 31 essências, 31 maneiras diferentes de enfrentar, de se relacionar com a vida, né? Então, são 31 novas formas, instrumentos que estão dentro da nossa mochilinha quando a gente termina essa jornada. Então, rapidamente a gente exercita entrar numa questão emergir, mergulhar, emergir através dessas maneiras diferentes, né? Então, nós temos a mandala, 8 níveis diferentes, que são 8 dimensões da vida, que são origem,
e origem tem a ver com a nossa identidade, quem somos nós, honrando quem somos, tendo espaço de fluir, inclusive através da nossa inocência, sem que o tempo todo a gente precise recorrer a máscaras sociais. O segundo nível, que é força vital, é ter força para que a gente possa levantar de manhã e interagir com a vida. Movimento, que é o terceiro nível, é perceber a vida como uma plataforma de experiências onde tudo aquilo que está estagnado é uma ilusão. O movimento é um princípio de vida. Tanto o movimento do nosso inconsciente para o nosso consciente, como de dentro de nós numa interação com a vida. Relacionamento, que é o quarto nível, porque nós somos seres sociais, que ocupa a nossa esfera do pensamento, ou porque a gente tem uma relação, ou porque a gente não tem, ou porque nossa relação é complexa. Então, nós estamos o tempo todo nessa discussão interna em relação às relações. Quinto nível é vivenciamento, é perceber que a vida é uma oportunidade e que a gente muitas vezes joga fora, joga pela janela anos da nossa existência, porque a gente não percebe as oportunidades, está o tempo todo na vítima, ou dando atenção àquilo que a gente não tem, ao invés de dar atenção àquilo que a gente tem, e ampliando as nossas possibilidades. Então, voltando àquela questão, né, indo do 5.0 ao 5.1 para chegar no 6.0, 7.0. E depois do nível vivenciamento vem o nível limpeza, né, que é a capacidade que a gente tem de descartar aquilo que não nos serve, de pôr foco naquilo que é imprescindível, de exercitar e ir do microcosmos para o macrocosmos, para o microcosmo. Então, são exercícios que fazem com que a gente limpe o campo das prioridades, para que a gente possa ancorar, que é o próximo nível, então trazer os nossos projetos de vida de uma forma que possamos ser felizes no nosso trabalho, né? Que não precisamos sofrer através das nossas escolhas, indo para o oitavo nível, que é a sabedoria, e a concepção de sabedoria do sistema é a dança. A sabedoria é trazer para o coração, né, o paradoxo entre o intelecto e o instintivo, né? E o centro da mandala, nós temos um complexo que é uma essência, que é a Rudá, que ela traz a necessidade de metabolizarmos nossas experiências de vida para que a gente possa ter o melhor de cada evento. Assim como nós temos um sistema metabólico físico que é fundamental em relação àquilo que ingerimos, em relação à nossa alimentação, porque nós não somos só o que comemos, nós também dependemos de um sistema metabólico que funcione. Nós temos a nossa vida, mas nós fazemos parte de uma espécie, né, da espécie humana. E é muito importante entender como que os hábitos, eles são incorporados numa espécie, porque a partir daí a gente também compreende o quanto nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, nós somos responsáveis pela qualidade das nossas relações e nós somos responsáveis pela qualidade dessa espécie, no caso, a espécie humana, que nós fazemos parte. Então, nós temos uma escolha.
Nós podemos participar passivamente, porque participaremos do mesmo jeito, não fazendo nada, como participar ativamente num processo de evolução. Então, vamos entender como que um hábito, ele é incorporado por uma espécie. Então, vamos imaginar, né, que eu sou uma mãe macaquinha na floresta, com os meus filhotinhos macaquinhos, e de repente eu estou passeando na floresta e cai um fruto novo, um fruto que eu, como mãe macaquinha, nunca tinha visto antes. E eu pego esse fruto, né, raspo os dentes, bato o fruto na pedra e começo a interagir com esse fruto, e os macaquinhos sobem em cima de mim. E aí eu por instinto, eu percebo que ele não é um veneno, eu começo a mastigar, e isso se repete, né, durante um dia, durante uma semana, durante um ano, durante 5 anos, até que os macaquinhos das aldeias de macaquinhos vizinhas comecem a também saber que esse fruto ele é comestível. Existe um determinado número de macaquinhos que, quando sabem que esse fruto é comestível, essa informação é passada para toda a espécie dos macaquinhos, em todos os lugares do planeta, através de um campo invisível de informação, invisível ao nosso campo de percepção. Mas a gente precisa entender que o nosso campo de percepção é um campo de 5%. Então é 5% que a gente não consegue ver, que nesse campo invisível de comunicação as informações são passadas para a espécie. Isso é chamado do campo morfogenético. Um dos grandes estudiosos dos campos morfogenéticos é Rupert Sheldrake, catedrático de Cambridge, que eu tive a honra e o prazer de conhecer e acompanhar num determinado momento da pesquisa dele. E ele hoje, através de uma pesquisa maravilhosa, ele vem trazer os fundamentos deste campo morfogenético, desse campo de linhas invisíveis onde a informação transita, né? Então, tudo aquilo que a gente não gosta no ser humano, né? Porque é fácil numa roda de amigos a gente ouvir, mas isso é um absurdo, mas quando eu leio o jornal, eu ouço essa notícia que é um absurdo. Agora, todo esse absurdo faz parte de uma espécie humana onde nós somos co-produtores dessa construção do comportamento. Então, como educadora, ser humano, mãe, amiga, companheira, quando eu começo a pesquisar quais as formas que podem fazer com que esse ser humano se torne um ser humano melhor, né? Eu começo trazendo a questão que foi muito bem explorada pelos sufis, né? Primeiro dos 3 centros da formação das personalidades, que é o centro instintivo, o centro emocional e o centro intelectual. Então, há muitas questões que intelectualmente nós fundamentamos de uma forma brilhante e que nós sentimos no nosso centro emocional, mas o grande problema é quando a gente chega no centro instintivo, porque instintivamente nós somos seres que nos separamos um dos outros pela questão das semelhanças. Nós nos separamos
por clãs, nós nos separamos por cultura. Você não vê vacas brancas e vacas pretas separadas no pasto por cor, mas você vê seres humanos se separando por cor. Isso está no instinto do ser humano. A única maneira de trabalhar a questão instintiva, eu não conheço outra. Eu não estou fechada a outras formas, eu estou dizendo apenas que o sistema vem trazer essa contribuição. É através de uma forma consciente, de uma escolha diária do que se quer da vida. E a partir dessa escolha consciente, o sistema Araretama, ele propõe um trabalho com as 3 ecologias. Como eu posso me trabalhar, me tornando um ser melhor a cada momento? Essa é a primeira ecologia. Como eu posso lidar com as minhas relações, tornando minhas relações qualitativamente melhores, através de escolhas também? Essa é a segunda ecologia. E como que eu posso trazer para a comunidade onde eu vivo, para a sociedade em que eu faço parte, um reflexo das minhas ações e pensando na comunidade de forma positiva? Essa é a terceira ecologia. Como que eu posso contribuir? Se eu me torno um ser humano melhor, eu já estou contribuindo para a terceira ecologia. Se eu torno minhas relações melhores, eu já contribuo para a terceira ecologia. E se eu faço alguma coisa por essa sociedade, eu também contribuo para essa ecologia. Então, esse é um modelo onde, incorporando as essências vibracionais, florais e vibracionais, quando eu trago as essências, eu trago uma interface da inteligência desta biodiversidade dentro do nosso campo neuroquímico, para que seja uma ajuda nesse nosso processo de evolução. Se essa floresta conseguiu solucionar um problema de sobrevivência seríssimo por uma terra não fértil, construindo um tapete complexo de vida, onde 75% da vida ativa dessa floresta é na copa das árvores, que vem a partir desta inteligência social biológica. Então, quando eu trago para dentro da minha fisiologia esta inteligência, eu aprendo com ela. Também essa é a forma como solucionar essa relação com a minha complexidade interna, com as minhas sombras, minhas dicotomias, meus paradoxos, que é uma dificuldade, né? Que é a nossa riqueza, mas ao mesmo tempo, os nossos paradoxos, eles podem ser obstáculos de crescimento. Então, quando eu proponho diversas mandalas, né, como formas de exercício de percepção e do comportamento, eu proponho um exercício de vida para um processo de evolução pessoal, social e planetário. A primeira mandala, né, a mandala original do sistema Araretama, ela é o coração dessa metodologia, e que dá origem ao curso básico, e é um programa que é feito como um processo de renascimento, né? Então, tem a duração de aproximadamente 10 meses, onde as essências são incorporadas no processo, e ela pode ser feita
de duas maneiras. Uma de forma passiva, onde você simplesmente toma a essência e observa o resultado. E a segunda forma, que eu acho mais completa, é você tomando a essência e ao mesmo tempo prestando atenção em exercitando se tornar a virtude da essência. Esse é um trabalho na formação dessa metodologia que vem da pesquisa da psicologia transpessoal de Grof, que tem fundamentos na dramaturgia que vem do xamanismo, porque a dramaturgia ela tem como fonte inicial o xamanismo, né? Então, a performance e as danças em relação aos humores da terra, né, que são processos performáticos nas culturas mais ancestrais e primitivas, elas dão um nascimento, né, à dramaturgia e ao teatro. Então, esse também é um aspecto que pode, e eu recomendo que seja incorporado dentro da jornada da mandala, né, no sentido de você se tornar aquela virtude durante 7 dias. Então, é um exercício consciente, onde você ensina o teu mecanismo de reação à vida a ter novas formas de lidar com os eventos da vida. É fato que tudo que é vivo se comunica entre si. Então, o ser humano tem uma arrogância em achar que possui as formas mais sofisticadas de comunicação ou às vezes até que apenas nós humanos nos comunicamos, né? Então, a natureza se comunica o tempo todo, né? E toda a pesquisa e produção das essências florais e vibracionais leva em consideração a comunicação de virtudes, leva em consideração mensagens que são trazidas por essa natureza. Então, quando se pesquisa, quando se produz uma essência, se coleta mensagens que vêm através dessas plantas que são inteligências dos ecossistemas. Então, na Vida Secreta das Plantas, que é um livro que foi publicado já há algumas décadas, são relatadas pesquisas que foram feitas na universidade na Índia, com cientistas colocando eletrodos nas plantas e essas plantas se comunicando através de sons. Então, é muito importante compreender que as essências florais e vibracionais, elas podem ser compreendidas também através da matemática. Então, quando eu relato o início da minha experiência, então o portal que se abre através de um cipó que se comunica e através de um cogumelo que fala, eu escolho conscientemente trazer para o mundo a fala como se fosse uma criança relatando uma experiência. Porque quando eu trago a criança, eu trago
o portal da inocência. E quando eu conecto o portal da inocência, eu atinjo a linguagem do coração. A mandala, ela pode ser percorrida muitas vezes durante a vida. Então, ela não é só um processo que a gente percorre uma vez e pronto, né? Ela é um método que pode ser trabalhado inúmeras vezes. Eu tenho facilitadores do sistema que já percorreram a mandala 10 vezes, 12 vezes, porque a cada momento são novos conteúdos que emergem. Inclusive, quando eu cito a influência transpessoal no processo da construção da mandala, está relacionado com o renascimento e também com a gestação. Então, nós temos questões que são absorvidas durante a gestação, especialmente nas fases fusionais com a mãe, que acabam sendo impressas na fisiologia do nosso comportamento e que emergem durante o processo da essência. Eu tenho o caso de uma pessoa cuja mãe sofreu uma possibilidade de aborto durante o 3º mês de gestação, e quando essa pessoa chegou no 3º mês da mandala, de fazer a mandala, começaram a haver impulsos e vontades de abortar o trabalho, de querer parar de fazer a mandala, de querer mudar de trabalho, de terminar relacionamentos. Então é muito interessante. Ela aflora processos que estão impressos de muito tempo. Então a mandala é um campo de possibilidades de transformação e autoconhecimento bastante múltiplo. É importante compreender a diferença do campo da alopatia, da homeopatia e da essência floral e vibracional. Então, na alopatia nós temos uma presença de 100% de elementos bioquímicos. Então, quando a gente pega um comprimido e vai analisar o comprimido, 100% de produtos inseridos naquele comprimido. Na homeopatia, nós temos presença bioquímica, mas em potências mais elevadas, nós temos a presença de informação através de ondas, porque nós estudamos na física quântica que nós temos a presença em forma de, a vida em presença em forma de matéria ou onda. Na biologia quântica, que é o estudo em loco, que é na natureza e não no laboratório, como é na física quântica, nós temos a presença de matéria e onda. Matéria e onda são estados diferentes de uma mesma manifestação de vida. Então, alopatia, 100% de presença bioquímica. Homeopatia, nós temos metade com presença bioquímica e a outra parte com potencializações. Então, são presenças de informação através de ondas, né? É também onde se encaixa a fitoterapia, com presença de matéria orgânica, né? Uma presença bioquímica. E na essência vibracional e na essência floral, nós temos apenas a informação, a virtude da planta, num imprint na água, que é um excelente condutor de informação, mas é através da onda. Então, são ondas de conhecimento que são absorvidas pelo elemento água. Então, são ondas de informação
que são impressas na água, e a gente entende isso matematicamente. Então, na alopatia, na fitoterapia, numa parte da homeopatia, nós temos a presença de 1.0. Então, é uma presença integral. Na terapia vibracional e na terapia floral, nós entramos nas frações. Ondas são 0,00001 de presença bioquímica. Isso é a reprodução matemática das ondas de informação que são impressas dentro da água, e a água se torna a matriz desta fonte de conhecimento e sabedoria, que depois são transformados nos frascos e nos produtos. Então quando eu escolho falar sobre a experiência na floresta de uma forma pura, como vozes que conversam comigo, como quando as crianças espontaneamente se interrelacionam nas diversas dimensões de expressão da vida, não é por não saber falar de uma outra forma. Então eu posso dizer que a informação chegou através de determinados sinais vindos da natureza de uma planta, porque a comunicação se faz, e isso já é estudo de décadas, em universidades, em todas as partes do mundo. O fato do ser humano achar que isso é magia ou bruxaria é absoluta ignorância nas pesquisas feitas já há muitos anos. Então, em laboratórios de física quântica, em laboratórios e pesquisas da biologia quântica, Bruce Lipton, Rupert Sheldrake e inúmeros pesquisadores já trazem esse conhecimento. A questão é que existe uma defasagem entre o que existe como pesquisa e aquilo que é ensinado nos livros didáticos nas escolas em biologia, e na quantidade de informação que os professores hoje têm em relação à pesquisa que é feita. Eu considero a Araretama e a contribuição da Araretama na sociedade aquilo que me comove quando eu recebo depoimentos que às vezes vêm do interior do Brasil, que vêm de cidades da República Tcheca, que vêm de locais da Inglaterra, com agradecimento a terem se utilizado das essências e do sistema para terem ultrapassado coisas muito difíceis. Eu devo a minha trajetória e eu devo a contribuição à sociedade ao meu grupo de amigos com os quais eu convivo há mais de 30 anos. Eu tenho certeza que esse estilo de vida, que essa escolha que foi feita no início da pós-adolescência, essa maravilhosa parceria de vida que eu tenho com Susana Maiani, que uma arquiteta, uma maga em joalheria, uma nagual, uma pessoa que traz um amor existencial incomum. Essa parceria com ela, parceria com Mauro Liberali, que hoje vai comigo muitas vezes na floresta, uma presença importantíssima depois que o Zac se foi. O Ricardo Airosa, Deise, Irene, Michel. Então, toda essa gama de amigos que eu tenho, que eu
posso fazer trazer um agradecimento profundo por ter tido a oportunidade de escolher morar com um grupo de pessoas que hoje já estamos com a terceira geração nesse convívio. É um desafio muito grande, mas eu acredito que é a contribuição dessa inteligência da floresta junto com o convívio em comunidade, uma contribuição para a sociedade, é uma pequena contribuição, mas eu acho que se cada um trouxer a sua pequena folhinha, é possível que a gente produza coisas incríveis no planeta. Então eu me sinto muito agraciada por essa escolha e por esses amigos que eu tenho. Como eu cheguei na República Tcheca? Bom, em 97, eu vou falar um pouco da minha trajetória no exterior. Então, eu comecei o processo de entrar em contato e me aprofundar com a floresta a partir do início da década de 90. Lancei o sistema de 92 para 93 na Holanda, na Bélgica, posteriormente na Inglaterra. A partir dali, o sistema se espalhou. Em 97, eu fui representar o Brasil na conferência em Findhorn, na Escócia. E quando eu cheguei lá, eu resolvi fazer uma brincadeira lúdica. Eu peguei um pêndulo, peguei o catálogo da conferência e perguntei ao catálogo, né? Catálogo meu. Quem das pessoas presentes aqui está relacionada com o meu destino de vida? Peguei um pêndulo e comecei a pendular. E todos os meus amigos e representantes na época, o pêndulo dizia não. Fazia não grande, e eles eram pessoas bastante presentes na minha vida. Assim eu fui com o pêndulo correndo no não, até que no nome de uma pessoa, o pêndulo fez um grande sim, que é o Ken Carson, que produz as essências do Havaí, morando na ilha de Kauai. Eu nunca tinha ouvido falar nele. E ele também não fazia parte dos apresentadores principais da conferência. Então, falei, eu vou procurar essa pessoa. Coloquei o catálogo embaixo do meu braço e perguntei para várias pessoas nos dias seguintes, olha, você conhece a pessoa, você conhece? Ninguém conhecia a pessoa. Aí chegou num dos dias, havia uma apresentação das pessoas que não eram apresentadores principais da conferência. Eu entrei na sala, sentei numa cadeira que estava vazia, cheguei para a pessoa do lado, abri o catálogo e disse, você conhece por acaso essa pessoa? E ele estendeu a mão e disse, sou eu. E ali nós estabelecemos uma relação, um contato durante um ano, e ele me convidou, um ano depois, para dar um workshop na ilha de Kauai, na casa dele. E quando eu estava chegando na ilha, chegando na casa dele, entrou um e-mail de um terapeuta de Praga, perguntando para ele se ele recomendava um outro sistema além do dele, e ele disse, a Sandra, do Brasil, está chegando na minha casa, então eu vou te pôr em contato com ela. Assim eu fiquei um ano em contato com esse terapeuta, até que ele me convidou para fazer o primeiro curso na República Tcheca. E assim começou a minha trajetória lá. Ele foi um terapeuta que depois tentou roubar as minhas marcas e registrar minhas marcas em nome dele, mas após um processo jurídico, a Lenka Silkova, como uma pequena guerreira, pegou o sistema na mão junto com a Verônica Šablová na República Tcheca, junto com a Eslováquia, e
com isso foi criado, né, um vórtice de trabalho bastante eficiente nos lados do leste europeu. Foi ali também que eu conheci a Bea Benkova e o Jan Polak, que são dois parceiros de trabalho. A Bea veio num workshop. Na época ela trabalhava num banco e ela nem imaginava a sua trajetória de criar todo um trabalho para mulheres extraordinárias e depois dando origem ao Instituto DIFIL, cujo núcleo, né, cuja concepção desse instituto traz toda essa virtude da Mata Atlântica na construção de uma nova cultura planetária. Então, a concepção para o Instituto, toda a ideia da questão dessa metáfora da estrela que constrói as constelações, então trazendo isso como um modelo de liderança, as 3 ecologias como um foco de trabalho no aprimoramento pessoal, social e interrelacional e planetário, foi incorporado pelo Instituto, mas tem a sua origem na metodologia do sistema Araretama.